Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Para mim é sempre uma alegria ter cada um de vocês aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Nessa semana e na próxima, de um modo mais especial ainda, nós estaremos fazendo um estudo precioso sobre dons espirituais. Eu comentei alguns devocionais atrás que ocorreram certas jesuicidências na minha vida, né? E muitas pessoas de contextos diferentes, pessoas que nem sequer se conhecem, umas mais próximas, outras mais distantes, me perguntando sobre dons espirituais. E quando ocorrem essas coincidências ou jesuicidências, como costumo dizer, sinto que é uma direção de Deus para mergulhar mais nesse tema. Então até propus, dias atrás, para saber quem aqui estava interessado em dons espirituais. E, gente, o feedback foi muito além do que eu esperava. Então, realmente foi uma confirmação de Deus para a gente mergulhar nesse tema. Lembrando que na nossa comunidade do Discipulado Bíblico, nós teremos um módulo completo, extensivo, muito mais profundo do que essa série. Porém, eu não tenho dúvidas que essa série já vai ser uma grande ferramenta de Deus para você entender mais, de modo bíblico, sobre os dons espirituais. Então vem comigo, já deixa o like no vídeo, você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, esteja conosco sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, para começar o dia mergulhando na Bíblia. Vamos ler hoje, gente, 1 Coríntios, capítulo 12, um texto muito especial. O apóstolo Paulo ele vai tratar de dons espirituais também em outros capítulos, mas eu quero me ater a 1 Coríntios 12 e durante esse devocional você vai entender por quê. Vamos ler aqui o versículo 1 e depois vamos pular para o 4. E do 4 nós vamos até o 11, tá bom? 1 Coríntios 12, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, a gente pula para o 4 e vai do 4 até o 11. Olha só o que diz 1 Coríntios 12, versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Mais uma vez, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, o apóstolo Paulo faz um alerta de que nós precisamos ter conhecimento sobre os dons espirituais. Olha como essa série vai ser preciosa para a sua vida. Versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outro a fé, a outro dons de cura, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Olha como é precioso esse capítulo 12 de 1 Coríntios. E para quem nunca estudou sobre dons espirituais, é sempre interessante pegarmos a origem da palavra. O Novo Testamento ele foi todo escrito em grego e a palavra dons vem do grego carisma. Curioso que carisma é uma dissidência da palavra caris. Caris significa graça. Tanto é que no inglês a palavra dons ela é escrita como gift, que é a mesma palavra para presente. É como se Deus tivesse nos dado dons espirituais ou presentes espirituais. São ferramentas dadas pela graça. O que é que isso já nos ensina? É que o dom não tem nenhum senso de merecimento ao recebermos ele. Você não recebe um dom espiritual porque é um cristão melhor, porque Deus te ama mais, porque no ranking dos mais santos você está ali no top 100, top 1000, top 1 milhão cristão. Não existe isso. Os dons são presentes dados por Deus, pela graça de Deus, o Senhor o dá livremente, e eles têm propósitos específicos. Já já nós vamos entrar nisso.
Mas antes de nos aprofundarmos sobre essa questão, é interessante saber que essa lista que nós temos em 1 Coríntios capítulo 12 não é a única lista de dons na Bíblia. Na verdade, tem outras duas listas famosas também. As outras listas são de dons ministeriais e uma outra lista de dons pessoais. Vou te explicar. A lista de dons pessoais, lá em Efésios capítulo 4, é uma lista onde nós entendemos que a pessoa é o próprio dom. Dom de mestre, pastor, profeta, evangelista, apóstolo, a própria pessoa é o dom, é o presente dado por Deus para a igreja. Numa outra lista que o mesmo apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, vai ter os dons ministeriais. Esse aqui já vai ser o tema, inclusive, de uma outra série, a gente não vai tratar deles agora. Mas, por exemplo, você vai ver que nos dons ministeriais vai ter dom de ensino, dom de administração, dom de consolação. Você conhece alguém que tem um dom da administração? Já eu conheço uma pessoa que qualquer projeto que ela pega para administrar prospera, fica mais organizado, né? As finanças ficam sanadas, tudo fica bem planejado. Isso é um dom dado por Deus, mas é um dom ministerial que faz parte de uma outra lista. Nessa nossa série nós vamos tratar da lista de 1 Coríntios capítulo 12, da qual nós temos 9 dons espirituais. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que nós lemos aqui, diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É muito lindo essa convicção que nós temos de que a graça de Deus ela é multiforme. Ela age de várias formas. Às vezes, nós queremos moldar o mundo ao nosso jeito. Não é verdade? Às vezes, nós queremos que todo mundo pense como nós pensamos, haja como nós agimos, faça como nós fazemos. Mas o Espírito de Deus, ele tem uma graça que se move de formas diferentes. E sabe por que isso é bom? Porque isso nos completa, nós nos completamos. Já parou para pensar no fato de que Deus é uma comunidade? Isso mesmo, Deus é uma comunidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma mesma essência, 3 personas. Thiago, eu nunca entendi esse negócio de trindade. Como é que eu faço para entender? Tem uma aula, na verdade tem 3 aulas completas na nossa comunidade do Discipulado Bíblico, estudando, mergulhando sobre o que é trindade. Para se inscrever na nossa comunidade, o link está fixado nos comentários. Eu te espero lá, já tem muita gente aqui dos devocionais que está na nossa comunidade. E segura aí porque vai ter um presente especial para você, vai ter um gift, vai ter um dom, vai ter um carisma para você. Daqui a pouquinho eu anuncio no final da aula. Olha só, os dons, eles são diversos, embora o Espírito seja o mesmo. Então você já entende aqui que Deus ele vai agir de formas diferentes em pessoas diferentes. O dom dos 9 dons, dos 9 dons que temos em 1 Coríntios 12, somente um é para edificação pessoal. É o dom de línguas. Nós vamos ter um devocional só sobre ele. Fora o dom de línguas, todos os outros são dons que visam ao serviço da comunidade. É como se Deus te desse uma ferramenta que vai ser instrumento de bênção na vida de uma outra pessoa. Isso nos mostra que o fluir de Deus não é para nós represarmos, mas é para nós compartilharmos. Quando Jesus ele fala da água viva, né? Quem vier a mim e beber de mim, eu que sou água viva, jamais voltará a ter sede. Jesus fala assim, ó, se você beber da água que eu te dou, você nunca mais volta a ter sede. Evangelho de João. E depois Jesus fala assim, ó, ainda que você beba de mim, quando você beber de mim, fluirá de você rios de águas vivas. Aí o próprio apóstolo João coloca lá no versículo, e ele ali já falava do Espírito Santo. Ou seja, primeiro Deus nos enche, sacia a nossa sede e depois nos capacita para que de nós possa jorrar esse rio de águas vivas que vai fluir o coração de outras pessoas também, que vai abençoar outras pessoas também, que vai tocar outras vidas também. Então, para que servem os dons espirituais, gente? 3 coisas muito importantes aqui para você entender. Quem gosta de anotar, 3 coisas para as quais servem os dons espirituais. Primeiro, edificação da igreja. Cada dom ali, ele fortalece a fé,
ele promove o crescimento espiritual coletivo. Segunda coisa, cumprir a missão de Deus. E terceira coisa, glorificar a Deus. Vamos voltar aqui? Edificação da igreja, cumprir a missão de Deus e glorificar a Deus. 1 Coríntios 12, versículo 7, nós acabamos de ler, diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então vamos lá. Você quer receber dons espirituais? Você quer fluir nos dons espirituais? É muito importante prestar atenção numa lista que eu fiz aqui bem rápida de 3 impeditivos para crescer nos dons espirituais. Eu pensei aqui, tem até mais motivos, mas o nosso devocional não pode ficar tão extenso. Eu fiz aqui um top 3 de impeditivos, ou seja, coisas que te impedem de fluir e de crescer nos dons espirituais. Primeira coisa, campeã, top 1 no ranking, é a falta de amor. Quando o apóstolo Paulo fala dos dons espirituais em 1 Coríntios, você vai perceber que ele fala em 1 Coríntios 12 e em 1 Coríntios 14. Nós vamos lá para 1 Coríntios 14, quando falarmos do dom de línguas, do dom de profecia, nós vamos tocar lá em 1 Coríntios 14. Agora, entre o 12 e o 14 tem um 13. Tiago, e o tema do capítulo 13? O que é? É o amor. 1 Coríntios 13 é, na minha opinião, uma das poesias mais belas sobre o que é o amor, o significado, o valor do amor em toda a história humana. Então, 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo nos ensina sobre os dons espirituais. Ele traz ali protocolos sobre o que são os dons, para que servem, como nós podemos crescer neles. Mas no capítulo 13, entre o 12 e o 14, ele enfatiza o amor. É justamente aquele versículo onde ele vai fazendo comparações. Olha, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu fizesse tantas e tantas e tantas coisas, se não tivermos amor, de nada vai valer. Então, essa falta de amor é a primeira e principal causa pela qual nós não fluímos nos dons espirituais. Quando se fala de dons espirituais, qual é a primeira palavra, ou a primeira coisa que te vem à mente? Muitas pessoas, pudéssemos fazer uma entrevista aqui com uma grande quantidade de pessoas, muitas delas associam os dons espirituais a poder, o poder de Deus. E de fato, os dons espirituais, eles manifestam o poder de Deus. Porém, os dons do Espírito não estão dissociados do Espírito, entendeu? Os dons do Espírito não estão dissociados do Espírito. Portanto, os dons espirituais não se tratam só de um poder, de uma potência, de uma ferramenta, mas de uma manifestação do caráter e da personalidade de uma pessoa. Que pessoa é essa, Tiago? Deus, o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta, ele se expressa em nós e através de nós, com os dons do Espírito Santo. Então, todas as vezes que você vê alguém se movendo nos dons do Espírito Santo, aquela não é só a manifestação do poder e da ferramenta, mas também a manifestação da pessoa de Deus através do seu Espírito. Por isso que quanto mais você cresce em amor, mais você se habilita para fluir nos dons. Tanto o amor a Deus, quanto o amor às pessoas. É claro que eu não preciso explicar aqui que o ranqueamento, claro, você primeiro precisa amar a Deus. Sem amar a Deus, você não vai conseguir amar as pessoas do modo como Deus quer que você ame. Os 2 grandes mandamentos são: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está lá no Antigo Testamento. Jesus, ele amplia essa visão quando ele diz assim, ó: amem uns aos outros como eu vos amei. Percebeu a diferença? Amar o próximo como eu amo a mim mesmo me coloca como parâmetro maior. Ok, isso é bom. Porém, Jesus vai ampliar. Ele vai dizer assim, ó: ame o próximo como eu te amei. Então o desafio agora não é mais amar o outro como você se ama. O desafio agora é amar o outro como Jesus te amou. Tiago, como é amar o outro da mesma forma que Jesus me amou? Jesus nos amou primeiro.
A forma de Jesus amar é amar primeiro. Ou seja, quando Jesus nos amou, não havia nenhuma argumentação, nenhuma justificativa, nenhum porquê, nada em nós que inclinasse ele a nos amar. Ele amou porque ele é amor. E ele tinha amor suficiente para dar a nós. Portanto, eu não espero o outro me dar motivos para amá-lo. Eu simplesmente o amo, porque foi dessa forma que Jesus me amou. Gente, isso aqui é tão profundo. Portanto, primeiro grande impeditivo, isso aqui você precisa anotar. Primeiro grande impeditivo, aquilo que te impede de fluir nos dons espirituais é a falta de amor a Deus e falta de amor ao próximo. Quanto mais você amar a Deus, quanto mais você amar o próximo, mais você vai fluir nos dons espirituais. Segundo motivo, falta de alinhamento com Deus. Gente, isso aqui é muito sério. Crescer nos dons requer sim uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de obediência a Deus, e a falta de intimidade, ela bloqueia o fluir do Espírito Santo em nós. Isso é bíblico. Lá em João capítulo 15, versículo 5, eu separei aqui para vocês um texto que é muito conhecido. A Bíblia fala assim, ó: eu sou a videira, vocês são os ramos. Presta atenção. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, para frutificar, eu preciso estar conectado com Jesus. Eu preciso ter intimidade com Jesus. Eu preciso ter dia a dia com Jesus. É por isso que aquela pessoa que ora, que jejua, que busca a palavra, que se consagra, que se dedica a Deus, vai ter um fluir especial sobre a vida dela, porque ela está alinhada, portanto ela dá mais frutos, ela consegue fluir a vontade de Deus dentro dela. Se nós não tivermos intimidade com Deus, não adianta. O fluir de Deus não vai passar por nós. Então é muito importante saber que, além da falta de amor, a falta de alinhamento com Deus, ela vai bloquear esse fluir do Espírito Santo em nossas vidas. E o terceiro motivo, já quero acelerar aqui para não ficar muito longo o devocional, terceiro motivo pelo qual nós não fluímos nos dons espirituais é a falta de propósito. Gente, nós precisamos entender que os dons são ferramentas que servem para um propósito específico. Qual o propósito deles? Glorificar a Deus, anunciar a palavra do Senhor, cumprir a missão que Deus nos deu aqui nessa terra. Então, dons são ferramentas. Ferramentas servem a propósito. No momento em que você não tem um propósito, que está perdido quanto ao seu propósito, dificilmente você vai fluir nos dons. E sabe o que acontece? Muitas pessoas não têm propósito, mas querem os dons espirituais justamente para terem a sensação do poder de Deus. Sabe, eu quero sentir o poder de Deus. Eu quero viver essa experiência sobrenatural. Mas ouça, os dons não são para você desfrutar de uma sensação. Deus não é uma droga. Sensação você tem quando usa uma droga, quando toma uma substância, como isso, aquilo. É claro que quando Deus te toca, você vai ter ali uma descarga emocional, uma descarga espiritual, você vai ter ali uma intensidade até física, né? As lágrimas, o sorriso, o seu canto, o seu choro, tudo isso são coisas também físicas, mas a ideia de Deus não é te dar uma sensação na alma, não é liberar uma emoção. O propósito de Deus é fazer com que essa ferramenta te ajude a cumprir uma missão. Então, se você quer fluir nos dons espirituais, primeiro aprenda teu propósito, aprenda o propósito de Deus na tua vida, aprenda a missão que Deus te deu. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse um rei e uma rainha, se você fosse um rei e uma rainha, e no seu reino tivesse ali o lugar do reino, a localização, o bairro, né, o bairro do seu reino, que é mais tranquilo, e o bairro do seu reino, que é o mais violento. Olha só, você é um rei, uma rainha, e você tem um bairro mais violento do teu reino, e o bairro menos violento. Mais violento, menos violento. Deixa eu te explicar. Para onde é que você manda a tua polícia mais preparada, mais bem equipada, mais bem armada, com os armamentos mais poderosos de última geração? Você manda para o lugar mais tranquilo ou para o lugar mais perigoso? Sem sombra de dúvidas, o inteligente é mandar para o lugar mais perigoso.
tá? Se você vai para uma zona nobre de qualquer cidade do Brasil e do mundo, mas vamos pegar a realidade do Brasil, numa zona nobre, normalmente vai ter ali o policiamento, mas você vai ter o quê? Uma viatura, você vai ter alguns policiais, você vai ter uma delegacia, um ponto de apoio no máximo. Mas quando você vai subir num lugar onde é totalmente tomado pelo crime, onde é difícil até para o morador entrar e sair, onde pessoas de outro bairro não podem sequer aparecer ali, aí você tem que ir, meu amigo, com equipamento blindado, com armamento de última geração, porque provavelmente você vai passar por um combate ali muito sério. O risco é muito maior. O que é que eu quero dizer com isso? É que Deus, ele libera ferramentas mais poderosas para quem toma mais risco. Tiago, e o que é tomar risco? É justamente dar passos de fé. Uma pessoa me perguntou assim, Tiago, por que eu quero tanto o dom de cura e Deus não me dá esse dom de curar? Eu pensei ali durante alguns segundos, na verdade, né? O Espírito Santo me deu uma pergunta para fazer para essa pessoa. Olha o que ela falou. Por que eu quero tanto o dom de cura e Deus não me dá esses dons de curar? E naqueles segundos que eu pensei, o Espírito Santo fluiu uma pergunta de mim. Eu perguntei para a pessoa assim, olha, por quantos doentes você já orou? A pessoa falou, nenhum. Eu perguntei, bom, se você não orou por nenhum doente, por que você quer o dom de curar? Entende? E normalmente nós ficamos com medo de dar errado, nós ficamos com vergonha de fluir nos dons. Enquanto você não toma passos de fé, você não vai usufruir dessas ferramentas mais poderosas, dessas ferramentas mais profundas, dessas ferramentas que são dadas para quem toma risco. Deus não vai dar um dom de curar para quem não vai orar. Normalmente, Deus vai derramar esse dom na vida de pessoas que já oram, com fé, impõem as mãos. Tiago, mas eu orei e o enfermo não foi curado. Pode acontecer, acontece muito, já aconteceu na minha vida. Para ser sincero, eu nunca vi uma pessoa que orou por todos os doentes e todos eles foram curados. Só Jesus. Só Jesus. Fora isso, sempre, todas as pessoas que eu conheço, na história e também pessoalmente, são pessoas que cresceram no dom de cura, mas elas começaram orando sem acontecer nada. E quando você ora e não acontece nada, no sentido de não acontecer uma cura sobrenatural, vou falar um pouco mais disso nos dons de cura, o que é que ocorre? Você, no mínimo, derramou amor sobre essa pessoa. E nós acabamos de falar que o maior impeditivo para fluir nos dons é o quê? A falta de amor. Então eu elenquei aqui 3, só 3, tem muito mais. Poderia fazer aqui, a gente vai colocar mais coisas na nossa comunidade do discipulado bíblico. Mas esses 3 pontos, falta de amor, falta de alinhamento com Deus e falta de propósito, é o top 3 do impedimento para nós fluirmos nos dons espirituais. E aqui, gente, eu separei uma observação muito interessante que nós temos que ter. Toda essa aula aqui, todo esse devocional é uma base para a nossa série, tá bom? Amanhã nós já vamos entrar especificamente em um dom específico. Aí nós vamos falar um dia de cada dom. Agora, uma outra coisa que eu quero falar como base para nós compreendermos dons espirituais é a diferença entre dom e talento, que muita gente confunde. Algumas pessoas falam assim, Tiago, eu tenho o dom de cantar. Ok, tudo bem. Eu sei que linguisticamente a gente consegue se comunicar assim, mas os dons espirituais, que são elencados em 1 Coríntios 12, são diferentes dos talentos naturais. Talento natural é uma aptidão que a pessoa tem. Então, para cantar bem, você pode pegar uma pessoa que tem muito talento, uma pessoa que tem pouco talento. A que tem mais talento, ela vai ter, digamos, mais facilidade, ela vai ter mais potencial para desenvolver. Por quê? Porque ela tem mais aptidão. Já vi uma criança cantando e ninguém ensinou a ela. Às vezes ela tem até um músico em casa, a mãe, o pai, um irmão, mas às vezes ninguém nunca ensinou para ela, só ouviu algo na TV, no celular, no computador, e ela canta magistralmente bem. Por quê? Porque ali há uma aptidão, isso é talento. Agora, mesmo aquela pessoa que não tem tanto talento, tanta aptidão, através do treino, ela pode ali aprender a dividir vozes, aprender harmonia, aprender um instrumento, aprender a cantar e tocar, e ela vai poder executar uma música também com bastante excelência, mesmo que tenha um nível de talento menor. Então, talento é aptidão, tá bom? Uns nascem com uma aptidão, uma inclinação, uma facilidade para uma coisa, outros nascem com outra coisa. E você vai ver esse talento
na vida dos que têm Deus e dos que não têm Deus, por assim dizer, tá bom? Só para você compreender. Até a pessoa que é um ateu, uma ateia, Tiago, a pessoa nem acredita em Deus, ela vai ter ali talentos dados por Deus, aptidões dadas por Deus desde o seu nascimento. Vai caber ela desenvolver ou não. Então, talento é uma coisa. Dom espiritual, gente, é outra coisa. Dom espiritual é uma habilidade dada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, tá bom? Dom espiritual é diferente de talento. É claro que ambos servem a Deus. Você pode servir a Deus com o teu talento, você pode servir a Deus com dons espirituais dados sobrenaturalmente com Deus. Porém, é muito importante diferenciar essas coisas. E nós lemos aqui o primeiro versículo que nós lemos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo fala assim, ó: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Portanto, é muito importante conhecer esses detalhes, dentre eles a diferença entre dons e talentos. E para fechar essa nossa primeira aula, preste bastante atenção aqui, a gente vai fechar a aula agora e é muito importante esse tópico. Eu separei aqui formas de receber os dons espirituais. Formas de receber os dons espirituais. Eu separei duas, que são as duas que eu considero as principais. Só se fizéssemos um estudo mais aprofundado, vai ter mais algumas aí, mas as duas principais formas que você vai ver na Bíblia para recebimento de dons espirituais são, primeiro, imposição de mãos. A imposição de mãos é a primeira forma que você vai ver sobre recebimento de dons espirituais e de unção em geral. Você vai ver, por exemplo, lá no Antigo Testamento, em Números capítulo 27, versículo 18, diz assim, ó: o Senhor respondeu a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Note que Josué, ele já tinha o Espírito de Deus. Porém, Deus manda que Moisés coloque as mãos sobre ele para transferir uma autoridade, para transferir uma unção, transferir uma graça. E é interessante que nesse mesmo contexto aqui, é uma outra passagem, mas no mesmo contexto, Deus pede para que Moisés levante líderes na nação de Israel que vão ajudar ele ali, digamos, no governo e, de certa forma, até no jurídico de Israel, né, na resolução de problemas. E Deus faz com que Moisés coloque a mão e ponha as mãos sobre eles. E a Bíblia fala que eles começam a ser cheios do Espírito Santo, começam a profetizar. E aí duas pessoas que não estavam naquele momento recebendo a imposição de mãos, pessoas que estavam em outro lugar, elas foram tocadas pelo Espírito também, mesmo sem imposição de mãos. Olha que interessante. Aí Josué foi falar para Moisés, falou assim: Moisés, tem duas pessoas ali que estão profetizando, como se fosse uma coisa errada, né? Uma coisa assim desautorizada. E aí Moisés fala a célebre frase, ele fala assim: quem dera todo o povo profetizasse. Então, como eu te falei, tem mais do que uma forma, tem mais do que essas formas que eu vou citar. Porém, a imposição de mãos é uma das principais formas citadas na Bíblia para transferência de unção e inclusive transferência de dons. Eu citei aqui no Antigo Testamento a passagem de Moisés, mas eu cito também o Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Olha o que está escrito: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então note que o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, a Nova Aliança, ele mantém a mesma modalidade de transferência de unção, transferência de dons, que é a imposição de mãos. Poderia aqui citar outros textos, como por exemplo, textos que estão em Atos, textos que estão espalhados por toda a Bíblia, mas a ideia do devocional não é ser uma aula exaustiva, né? Inclusive, estou vendo o tempo aqui, a gente já avançou bastante no horário, mas vamos encerrar. A última forma aqui que eu separei, gente, de recebimento de dons espirituais é justamente através do rompimento de dimensões espirituais, que nós podemos fazer pelo jejum e pela oração. Quando você ora e jejua constantemente, você rompe o mundo espiritual. E, gente, é muito importante ter noção dessa ideia de constância, de continuidade. É o que eu sempre falo. Se você for para a academia uma vez por mês, todo mês, você foi para a academia várias vezes no ano, correto? Se você foi uma vez por mês, todo mês,
Você foi 12 vezes. Você foi para academia várias vezes pelo ano. Porém, se você vai uma vez por mês, não dá tempo do teu corpo sofrer transformações que você vai sofrer se você estiver indo todos os dias. Ou pelo menos 3 vezes na semana ali, de maneira regrada, sem faltar, focando direitinho. Ou seja, tem uma mudança, tem uma transformação, tem um impacto que está relacionado à continuidade, que está relacionado à constância. Então, quando você tem uma vida de jejum, uma vida de oração, essa é uma chave poderosa que vai romper barreiras espirituais e vai fazer com que você receba da parte de Deus o mover do Espírito Santo e os dons espirituais. E aí eu posso citar claramente Atos 2, que é talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia sobre o derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 2, está escrito assim: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora, deixa eu te dar uma observação que vai ampliar a tua visão sobre esse texto aqui. Olha só, Atos 2 não foi um culto de oração como nós temos normalmente nos dias de hoje, que dura ali 1 hora, 2 horas no máximo. Uma vigília que a gente faz que dura 6, 8 horas, né? Relógio de oração, 12 horas, 24 horas. Já é uma coisa um pouco mais rara no evangelho nos dias de hoje, por diversas questões. Gente, o culto de Atos 2, na qual teve o derramamento do Espírito Santo, derramado o Espírito sobre os discípulos, foi um culto que durou 10 dias. Os discípulos estavam ali 10 dias orando sequencialmente. E mais. Eles não sabiam o momento que ia vir, não, tá? Eles não sabiam. Jesus ascende aos céus e ele fala assim, olha, pregar o evangelho, toda Jerusalém, Samaria, todo Israel, até os confins da terra, mas permaneçam até que sejam revestidos de poder. Imagina você ir para um culto e você passa o dia inteiro no culto. Gente, não é um culto por dia, é o dia inteiro no culto. E a coisa não flui, a coisa não rompe, a coisa não acontece. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. É um negócio assim, olha, Jesus ele apareceu para aproximadamente 500 pessoas, desde que ele ressuscitou. Mas dos que receberam o Espírito Santo, que estavam no cenáculo em Atos 2, eram apenas 120. Eu acredito que daquele êxtase, da subida, da ressurreição até a subida de Jesus, e a diferença de 10 dias, né, dos discípulos ali orando, teve uma turma que desanimou. Você ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, a maioria dos retiros hoje dura no máximo 3, 4 dias. Se um retiro durar 5 dias, já é um pouco mais difícil, logisticamente. 6, 7, 8, 9. Imagina você estar 9 dias seguidos dentro de um lugar em oração, buscando ao Senhor sem parar e nada acontece. É necessário muita fome de Deus, para permanecer nele quando nada acontece. É necessário ter muita fé, muita convicção para permanecer orando, buscando, clamando, jejuando quando nada acontece. É necessário ter muita graça de Deus, e é Deus que nos faz permanecer nesse lugar, não é o nosso esforço, é Deus que nos faz permanecer nesse lugar quando nada acontece. Até que, de repente, eu acho interessante porque demora muito tempo para algo acontecer de repente, né? Às vezes quem vê o de repente de Deus na sua vida não sabe o perrengue que você passou, tem passado, está passando há muito tempo. Olha, de repente, do nada. Deus não é do nada. Existe uma semeadura de oração, uma semeadura de jejum, uma semeadura de fidelidade que vai gerar um romper de Deus na sua vida. E a Bíblia fala que então o Espírito Santo vem sobre eles, eles são cheios, dons são liberados ali. Ou seja, você pode receber esse fluir dos dons espirituais tanto pela imposição de mãos, mas você pode também romper dimensões espirituais através da sua busca,
contínua a Deus todos os dias, dia e noite, sem cessar até que Ele venha. Você recebe essa palavra, você abraça essa palavra. Então hoje foi o nosso primeiro devocional nessa série sobre dons espirituais. Amanhã nós vamos já entrar em alguns dons espirituais, vai ser uma bênção de Deus. Lembrando que esse é um devocional resumido, né? A gente não consegue ficar aqui mais tempo do que isso, até me excedi hoje, mas eu tenho convicção absoluta que Deus te abençoou demais através desse nosso encontro. Vamos orar? Mas antes de orar, eu quero fazer um convite especial para você, um presente que eu vou ofertar para quem está aqui, tá bom? Um gift, um dom, né? Um carisma. Na verdade é o seguinte, para você que está conosco pela primeira vez, primeiro, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo e vem com a gente porque estamos aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta. Sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Segundo, tá fixado um link nos comentários. Nos comentários tá fixado uma fala que tem 2 links. Primeiro link é para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é fechado, sem conversa paralela. Eu mando apenas uma mensagem por dia lá, que é justamente o link do nosso devocional. Isso é uma forma de que você permaneça constante conosco, afinal de contas você vai receber na palma da sua mão o link dos nossos devocionais, tá bom? O primeiro link que está lá é o nosso grupo do WhatsApp. O segundo link que está fixado nos comentários é da nossa comunidade do discipulado bíblico, onde nós estudamos com mais profundidade, mais tempo, mais calma, os princípios da fé e da espiritualidade à luz da palavra de Deus. Gente, já tem dezenas de aulas. A gente está nesse momento num módulo sobre as disciplinas espirituais. Vai ter um módulo exclusivo sobre dons espirituais, muito mais extenso do que a nossa série aqui nos permite. Vai ter um módulo sobre inteligência emocional, batalha espiritual, finanças à luz da Bíblia, panorama bíblico, análise psicológica dos personagens da Bíblia e muitas outras coisas. Afinal de contas, é uma comunidade de discipulado para você ter um fundamento bíblico na sua fé. E só para esse momento aqui, ó, que a gente está fazendo essa série dos dons espirituais, eu vou renovar um cupom que eu fiz no lançamento da comunidade. Esse cupom eu deixei disponível só no lançamento da comunidade. Depois eu fechei, mas eu vou reabrir justamente nessa série, que é o cupom Devocional 20. O valor da comunidade é simbólico, é irrisório, é menos que R$1 por dia, uma coisa praticamente simbólica que não vai custar para você e, pelo contrário, vai ser um investimento precioso para a sua vida. E juntando com o cupom Devocional 20, na hora da compra, você coloca ali o cupom Devocional 20, você vai receber 20% de desconto e você ainda pode parcelar o valor em 12 vezes sem juros. Vai ser uma bênção para você estar na nossa comunidade e vai ser uma alegria para mim ter você lá para nós crescermos juntos em Deus. Então aproveita, os links estão fixados no comentário, mas antes de sair daqui, vamos orar juntos para fecharmos esse devocional. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado por esse entendimento, muito obrigado por cada pessoa que está aqui. Meu Pai, eu quero abençoá-los, eu quero declarar, Pai, a Tua unção e o Teu fogo sobre eles. Que o Senhor possa liberar dons e ajudá-los a crescer nesses dons espirituais, a desenvolvê-los nas suas vidas, para a honra e glória do Seu nome, Senhor Deus. Dá a eles um senso de propósito, um senso de missão e, acima de tudo, derrama no coração deles amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e também amor ao próximo, Pai, para que possamos fluir debaixo da Sua graça, debaixo da Sua autorização, debaixo da Sua personalidade, debaixo do Seu caráter, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo isso. Amém. Tamo junto, gente. Não sai daqui sem antes deixar um like no vídeo e comentar qual foi a parte desse devocional que mais te ensinou, que mais te abençoou. Entra no grupo lá do WhatsApp dos devocionais, que eu vou mandar logo mais, ainda hoje, vou deixar um tempinho o pessoal entrar no grupo, mas durante o dia eu vou colocar lá um presentinho que só vai receber quem tá lá. Nem quem tá aqui no canal do YouTube vai receber, só quem tá lá no grupo do WhatsApp. Então aproveita, entra agora no link que tá fixado nos comentários e tamo junto, gente. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.